É muito difícil ser costureira. A gente trabalha muito, né? Uma carga horária muito longa e ganha muito pouco, né? Sou costureira há mais de 26 anos e não continuo mesmo, né? Desde o começo, sempre o valor muito baixo do salário da gente é muito sofrido nessa área, né? Eu gosto muito do que eu faço, mas eu me sinto muito desvalorizada. O trabalho que a gente dá, o esforço que a gente tem, a gente não recebe um salário adequado a tanto esforço, a tanta dedicação. Nós temos um painel bem definido do ponto de vista histórico. Segundo registros da história, não apenas de Caruaru, mas do Agreste como um todo, nos anos 60, a cidade de Santa Cruz, do Capibaribe, e também Brejo da Madre Deus, entre as duas cidades, existia um grande processo de produção de hortaliças, né, verduras, tomates, etc. E esse produto tinha como mercado maior o sul do país, o eixo Rio-São Paulo. A história nos conta, e relatos de testemunhas desses fatos, de que as pessoas produziam esses produtos aqui na região e vendiam para o eixo Rio-São Paulo. Aí tinham algumas práticas que precisam ser consideradas para que a gente possa entender o contexto. Naquela época nós não tínhamos transportadoras como empresas organizadas como são hoje, né? As pessoas compravam um caminhão e o vizinho também comprava um outro caminhão e eles se relacionavam com os produtores fretavam esses veículos e levavam essa carga para o sul do país. Só que havia um diferencial. Como não existia câmaras de refrigeração nos caminhões, era a chamada carga de 40 horas. O que é isso? Ele tinha que embarcar tudo, por exemplo, na cidade de Santa Cruz ou na cidade do Brejo da Madre Deus, e 40 horas depois essa mercadoria tinha que estar em São Paulo. Para isso, os caminhoneiros se revezavam, dirigiam 20 horas ininterruptas, às vezes levavam um companheiro e não desligavam o veículo, porque tinha que chegar lá, né, nesse período, no máximo das 40 horas, para que a mercadoria, que era altamente perecível, não se estragasse. Mas aí, quando entregavam as mercadorias, para voltar para cá, né, eles precisavam ter alguma remuneração para compensar justamente o gasto do combustível, enfim. Como diz na linguagem popular, para o caminhão não viesse batendo, ou seja, de carroceria vazia. A partir dos anos 60, esses caminhoneiros, frequentando ali São Paulo, né, o Brás, aquelas comunidades, e próximo às indústrias têxteis, tiveram a ideia. Adquiriam retalhos de tecidos a um custo muito barato e traziam para cá. E aqui, na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, começaram a comprar máquinas de costuras e fazendo pequenas confecções, né, mas aquela coisa, como a gente chama, no fundo do quintal, bem caseiro, bem artesanal. E aí já deriva o nome Sulanca. Predominava nesses retalhos de tecidos um tecido chamado Elanca. E a Elanca, que vinha do sul, denominou de Sulanca, pela criatividade da nossa gente. Essa atividade foi se expandindo durante a segunda metade dos anos 60, predominou mais ainda nos anos 70, no início dos anos 80, chegou aqui em Caruaru. Me recordo claramente, no ano de 1984, eu era um adolescente, tinha 14 anos de idade, e como filho de um casal de feirantes, eu testemunhei a chegada dos primeiros vendedores dessa Sulanca aqui em Caruaru. Era em frente à Casa dos Pobres, que fica ali no centro da nossa cidade. E aproximadamente 50 ou 60 pessoas começaram a colocar nas barracas essa mercadoria que provinha das feiras de Santa Cruz e de Toritama. Essas feiras aconteciam lá nos finais de semana, e a mercadoria que não era vendida, que sobrava, tanto em Santa Cruz quanto em Toritama, era trazida aqui para Caruaru, e na terça-feira, na madrugada da terça-feira, essas pessoas chegavam com essas mercadorias para vender aqui em Caruaru. Então, a partir daquele momento, né, nós estamos falando de 4 décadas passadas, Caruaru começou a se inserir nesse contexto do polo da Sulanca, que responde, por exemplo, por 20% da produção de confecções do país. As 3 cidades, Santa Cruz do Capibaribe, Toritama e Caruaru. Da minha leitura, a Sulanca é uma mola propulsora do desenvolvimento econômico na região do Agreste e particularmente nessas 3 cidades.
Eu me chamo Maria Aparecida, sou costureira há 26 anos, sou dona de facção. Comecei como costureira na casa da minha irmã e hoje tenho a minha facção. É desafiador gerenciar, porque eu ganho pouco, muito pouco, né? É R$ 1 que eu ganho na peça que eu faço. Então, eu tenho que tirar daquele valor ali o meu salário, das minhas costureiras, da linha, o aviamento, óleo, manutenção de máquina. Aí é muito desafiador por esse sentido, porque eles pagam muito pouco na mercadoria. Já faz 5 anos que eu ganho R$ 1 e todo ano o salário da costureira aumenta, aí eu tenho que aumentar o salário delas. E aumenta a linha, a energia, tudo, e continua naquele mesmo valor. É tanto que eu já estou quase desistindo já. Eu conversei até um dia desse com meu marido, que talvez o ano que vem, talvez eu até pare de fazer, porque não está mais compensando trabalhar nessa área. Assim, de ser faccionista, né? Oi, eu me chamo Patrícia Santos, sou costureira desde os meus 12 anos. Hoje eu estou com 39 e faz 27 anos que eu trabalho na costura. Eu, na verdade, já nasci na costura, né? Meus pais tinham um fabrico de costura. Então, desde a minha adolescência que eu costurava. Já trabalhei um bom tempo em facção, né? Facção, um fabrico pequeno que faz peça de várias pessoas, né? Por isso que chama facção. Né? Temos as cargas horárias, né? Que temos que prestar. Hoje em dia eu trabalho como carteira registrada em firma, já tenho 10 anos de carteira fechada. A diferença da firma para a facção é os direitos, né? Tipo, carteirinha assinada, final de ano 10º, fez o tempo de serviço, férias e essas coisas. E a gente passa mais tempo no nosso trabalho do que na nossa casa. São muitas pessoas, cada uma com cabeças diferentes, pensamentos diferentes. Mas eu não permito que ninguém me desmotive a nada que eu esteja fazendo ali. Seja em facção, seja em firma. Apesar dos pesares, das dificuldades, né, de não ter muito reconhecimento, de não ter muitos valores, é algo que eu amo. É algo que eu amo fazer. Eu me sinto realizada quando eu estou ali na minha máquina. Ali eu me realizo, ali é uma terapia, ali eu me sinto muito feliz. Realmente, eu faço aquilo por amor, porque eu amo o que eu faço. De fato, não só eu, como todas costureiras, a tendência é problemas na coluna, dores nas pernas, nos braços. Isso aí eu tenho, pronto. Eu acho muitos anos, eu sinto muitas dores nesse braço aqui. Devido ao movimento repetitivo, a gente movimenta muito. A minha função, o braço fica muito levantado, mas não me impede de trabalhar, de continuar fazendo o que eu amo. E também na questão de saúde, a dificuldade que eu tive na firma, na fábrica, foi o problema de audição. Quando eu entrei em uma das firmas que eu trabalhei, eu só tinha problema de audição em um ouvido, que era desde criança. Quando eu saí com problema no outro ouvido. O problema de audição é pouco por cento que eu escuto devido ao barulho de máquina. Muitos anos na costura, eu uso aparelhos auditivos nos 2 ouvidos. Essa foi uma das dificuldades que eu tive. No meu caso, tenho muita dor nas minhas pernas. Tô com muito problema assim de audição. Tô sentindo cada vez mais que minha audição tá muito baixa. Minha vista ficou muito cansada. Eu não consigo mais trabalhar sem óculos. Fica ardendo muito. Tem horas que assim, vou botar a linha mesmo eu com óculos. Eu fiz há pouco tempo meu óculos e mesmo assim eu tô vendo que tá muito cansada a minha vista. Eu tinha uma vista muito boa, né? E não usava óculos. E de uns anos para cá eu tive que começar a usar óculos e o oftalmologista falou que é por conta mesmo do meu trabalho, que trabalha com essas coisas de costurar, fazer unha, acaba prejudicando a vista. De uns 2 meses para cá eu estou sentindo muita dor nas minhas costas. Eu não tinha, não. Eu sentia dor nas costas enquanto eu estava na máquina costurando, trabalhando. Só que de alguns meses atrás para cá tá
Eu sinto muita dor na coluna. Eu sou Antônio Benjamin, sou fisioterapeuta e preceptor aqui no Unifavip. A gente tem o que a gente chama de LER e DORT, que são lesões e distúrbios que são causados justamente por esses movimentos repetitivos. Então, quando a gente tem uma longa jornada de trabalho, no qual a gente se submete a uma mesma posição e aí não interfere essa jornada com alongamentos, com atividades que vão ajudar a reduzir ou evitar esse tipo de lesão, a gente acaba sendo levado a tê-las. Dentro das LERs e das DORTs, a gente vai ter distúrbios musculares, de uma forma geral. Então, quando a gente passa a ter muitas câimbras, dores musculares, tensões, pontos de tensão, distúrbios articulares, com as famosas artroses, tendinites, bursites, tudo isso são doenças que estão ligadas a essas profissões que submetem o trabalhador a essas jornadas mais intensas e na mesma posição. A principal coisa para a gente fazer é a prevenção. Então, é algo muito simples que pode ser adotado dentro da jornada de trabalho. E aí, com o educador físico, com o profissional de fisioterapia, são as pausas, as ginásticas laborais que vão ser feitas com esse trabalhador antes, durante e após a jornada de trabalho, justamente para que ele não fique submetido a isso por um longo período de tempo. Então, essas pausas intervaladas, com exercícios de alongamento, de relaxamento, vão ajudar a evitar. E aí, o tratamento, uma vez que essa doença já é instalada, é preciso um acompanhamento clínico com o médico, com o fisioterapeuta, para ser diagnosticado e tratado da melhor forma possível. Já faz 7 anos que eu trabalho costurando. A gente trabalha numa facção, com malha, fazendo camisa. No começo da pandemia afetou muito. Eu e meu esposo, a gente trabalha autônomo, ficamos desempregados, sofremos muito, a gente tem 2 meninas pequenas. Aí no começo da pandemia a gente sofreu bastante mesmo por desemprego. Foi um pouco difícil, né? Passamos 2 anos na pandemia, aí a gente retornou, trabalhando lá. No começo eu arrumei uma facção, só que muito ruim, porque o povo não paga direito, é a agonia. Mas graças a Deus hoje eu trabalho com menina que paga direitinho, porque tem gente que quer que você trabalhe muito e paga pouco. Né? A gente trabalha bastante, a carga horária de trabalho é muito grande e o salário pouquíssimo demais. E quando paga, quando não, a gente trabalha, fica 2, 3 semanas dentro. No começo é tudo bom, paga direitinho, tudinho, valoriza a pessoa, mas depois não valoriza. A dificuldade é em facção, né? Porque, a facção, a dona da facção, ela dá o seu melhor. E ela não recebe um valor justo pelaquela mercadoria que ela fez. Então, ela tem que tirar dali para pagar as suas costureiras, ela paga a dona da facção. Ela paga um valor justo para a sua costureira, mas ela não recebe um valor justo para ela tirar para pagar. O justo que ela paga para mim, que sou costureira. Em fábrica, em firma, a gente faz 9 horas por dia, porque a gente não trabalha no sábado. A gente já faz essas 9 horas, porque paga o dia do sábado. Até a quinta-feira já está paga o dia do sábado. A dificuldade para a dona de uma facção, o valor que o fornecedor paga não é justo. Isso dificulta, porque ela vai pagar um valor justo à costureira que ela tem para trabalhar com ela. A dificuldade para a dona de uma facção, né, que eu tenho uma amiga que é dona de facção, não ter um fornecedor que forneça ela um ano inteiro. As costureiras precisam ter sua semana completa ou sua quinzena completa. Se o fornecedor não fornece minha amiga, que é dona da facção, ela vai ter essa dificuldade, até de muitas vezes perder costureira, porque ela precisa trabalhar a semana, ela precisa trabalhar a quinzena. Chega o tempo mais fraco, aquele fornecedor já não fornece aquela dona de facção. Então, tudo isso dificulta ela, é uma dificuldade para ela. Gera bastante emprego, né? As meninas mesmo que trabalham comigo, elas preferem até trabalhar assim, sem ser fechado, porque elas têm mais, assim, disponibilidade de buscar filho na escola, em creche, entrar a hora que quer. E gera bastante emprego, ajuda, né, na economia. Muitas mães de família, que eu tenho uma que trabalha comigo, que ela tem 4 filhos, o marido dela está desempregado há mais de 6 meses, e ela trabalha, né, e leva o pão para casa através de uma facção. Já há alguns anos que eu não me sinto valorizada. Tem piorado, né? Porque antes ainda dava para a gente juntar um dinheirinho, pagar as contas e juntar um dinheirinho. Mas eu trabalhei esse ano todo, eu não consegui juntar nada. Eu só estava dando mesmo, como eu já falei, né? Há muitos anos, a mesmo valor e as coisas só, salário de costureiro aumentando, tudo aumentando. E eu
no mesmo valor. Então, eu estou me sentindo muito valorizada nesse sentido. A gola careca, que é o modelo que eu faço, é R$ 1. A gola polo é R$ 1,70. Só que é muito trabalhosa ela. Se você trabalhar uma semana, você tira 1.000 peças, com 1.000, 1.200, assim, com 4, 5 pessoas. Aí, se você for fazer a conta, acaba não dando. Às vezes é melhor ainda fazer uma gola careca, o mais barato que seja, porque você sai mais a quantidade, né? Já faz 5 anos já que eu estou recebendo R$ 1 para fazer essa mesma peça. Já pedi aumento ano passado, ele disse que não dava, porque a feira é muito ruim, sempre é a mesma desculpa, né? Aí eu tô até esperando ver se dá uma melhorada, que as feiras tá um pouco ruim ainda, apesar da gente estar no mês de outubro. Só que eu tô esperando dar uma melhorada para ver se eu converso de novo, para aumentar pelo menos 10 centavos, 20, porque se eles aumentam pelo menos 10, 20, já dá para tirar do aviamento, né? Já ajuda no aviamento, para comprar linha, óleo, agulha, que sai tudo do meu bolso. Não sai nada do bolso deles. Eu tenho que pagar energia, eu tenho que pagar a costureira, comprar linha, pagar manutenção de máquina quando uma quebra, chamar o mecânico para ele arrumar. Aí tudo isso é na minha costas. Às vezes, café da manhã que a pessoa dá para as meninas, tem dia, tem de manhã, né? Isso tudo é gasto do meu bolso. Tem vontade de entrar nessa área que vá por amor, porque para ganhar dinheiro não ganha não, ganha só o básico, só o necessário mesmo para sobreviver, para pagar uma conta, comprar alguma coisa assim para vestir, para comer, mas para ter alguma coisa na vida fica difícil. Teve uma mulher mesmo que eu trabalhei para ela durante 4 anos, né? No começo ela era muito boa, durante os 2 anos, só que depois ela começou. Vinha pagar, eles pagam toda semana, depois da feira. Aí vinha, pagava, aí ficava 200, 300. Na feira de dezembro eu te pago. Na de Natal, que eu vou ganhar dinheiro. Aí ficava sempre aquele dinheiro. Chegou a ficar 2.200 na mão dela. Quando chegou em dezembro, ela não me pagou. Eu passei durante quase um ano. Começou assim no mês de setembro de um ano. Ela fazia isso até dezembro. E quando foi, ela só veio me pagar de pitada, de 200, 300, depois de muita humilhação, pedindo o meu dinheiro. E ainda ficou me devendo alguma coisa ainda. Não chegou a quitar tudo. É uma atividade que teve como primeiro benefício não receber uma carga tributária gigantesca, como são as indústrias de confecções, né, que existem legalmente, que tem toda uma carga tributária muito alta de impostos, enfim. É por isso também que a gente está aí na expectativa de uma reforma tributária que possa facilitar para quem dá emprego, para os empreendedores, essa relação dos empresários com o governo. Mas é preciso também que tenhamos a consciência de que existem 2 perfis muito claros, né? Aquelas pessoas que trabalham, que são vinculadas a empresas, e são diversas empresas, né, na produção de roupas aqui na região. Essas pessoas têm todos os direitos, que são funcionários, como a gente chama no popular, fichados, ou seja, contratados pelas empresas. Elas têm a sua carteira profissional devidamente registrada e elas têm todos os benefícios que a lei nos favorece enquanto trabalhadores. No caso, tem direito à licença de gestação, a férias, à licença de saúde, ao 13º, e é uma garantia para essas trabalhadoras e também trabalhadores, já que hoje o campo é misto, né? Homens e mulheres trabalham nessa atividade, e que eles tenham a garantia de que todos nós precisamos, de que num futuro, já que a gente está num processo biológico natural de envelhecimento, mas num futuro próximo nós tenhamos as garantias de aposentadoria e de assistência médico-social. Essa é uma realidade extremamente positiva. Infelizmente, existe o outro lado do processo e que talvez seja hoje, se não 2/3, ou talvez a maioria dos trabalhadores, que é o trabalho informal. Nesse trabalho informal, as pessoas, infelizmente, não têm nenhuma garantia trabalhista. As pessoas não têm como tirar férias, as pessoas não recebem 1/3 de férias, até porque também não tiram, as pessoas não têm direito à licença de gestação, a uma licença de saúde. É uma situação extremamente difícil e complexa e é um desafio não só para a sociedade, mas também para os governos, no quesito de que essas pessoas precisam ter uma legalidade, essas pessoas precisam de uma sustentação jurídica, porque senão a gente está correndo risco, ou talvez seja a realidade, não correndo risco, mas a realidade de que
você tem como sobreviver até o final desse mês? Tem. Contando que não aconteça nada em relação, por exemplo, à sua saúde, e no próximo mês, como é que vai ser? Você não sabe porque você não tem nenhuma garantia de um processo de previdência. Um outro detalhe é também de natureza biológica. As pessoas que trabalham nesse processo, por exemplo, de facções, chegam a uma carga horária de 10, 12, 14 horas por dia. Me chamo Aida Castro, sou advogada há 4 anos. Atuo aqui na cidade de Caruaru, trabalho com direito previdenciário e direito do trabalho. Com relação às costureiras, aqui é um dos maiores polos de confecção do país. Só que, apesar de ser um dos maiores polos de confecção, existe muito a informalidade no ato do empregado. Então, elas vão enfrentar essa invisibilidade que elas passam, como também a desvalorização na questão da remuneração delas, justamente por ser um trabalho informal, onde a maioria não tem carteira assinada e elas têm que se dividir entre a vida dos afazeres domésticos com a carga de horária que ela vai passar ao longo da semana. Para a CLT, todo trabalhador ele tem que ter direito a 44 horas semanais, com 2 horas de descanso para o almoço, até 2 horas, de 1 hora a 2 horas para o almoço. Só que com relação a essas costureiras, elas trabalham muitas vezes nas suas casas ou nos fabricos, onde elas não vão ter carteira assinada e elas trabalham por produção. Só que a maior dificuldade que elas enfrentam também é o curto tempo que eles dão para elas fazerem essa produção. Então, a maioria dessas costureiras, elas vão adquirindo ao longo do tempo problemas nas mãos por conta do trabalho repetitivo e elas não recebem esse auxílio nem iniciativa de políticas públicas voltadas para elas. As maiores queixas delas que se apresentam são a exploração e a desvalorização do trabalho. A política pública ela é essencial para qualquer meio de trabalho, seja costureira ou qualquer outra profissão que exista, porque ela justamente vai tocar no ponto frágil daquele trabalhador ou daquela pessoa que necessita dela. Então, ela é essencial porque ela vai viabilizar, não basta só a lei, a política pública ela vai em cima, ela vai trazer melhorias. Então, seria de grande ajuda que o Estado em si trouxesse visão e voz para essas mulheres, porque elas sabem o que elas passam e nada melhor do que elas mesmas dizerem onde é o ponto prático para a exploração do trabalho delas. O trabalho delas é fundamental, é essencial, né, para que a gente possa não só termos chegado ao ponto que chegamos, mas como manter e, de preferência, expandir exatamente esse potencial da costura, da moda aqui no Agreste. É injusto essas pessoas fazerem a riqueza, mas não participarem dela. É preciso que exista uma legislação que seja criada a partir da discussão social e provocada pela sociedade, para que essas pessoas possam garantir não só a sobrevivência no presente, mas um futuro próximo de uma aposentadoria e uma velhice, que é a expectativa de cada um de nós. Que sejam dadas condições para que as pessoas possam se potencializar. A maioria delas, elas têm uma educação, infelizmente, ainda precária, e quando você tem uma educação precária, você tem uma menor consciência dos seus direitos sociais. Mas é preciso que essas empresas, essas instituições, elas cheguem até as pessoas, promovam esses debates, tornem elas conscientes dos direitos que ela tem e de como a gente pode melhorar essa relação. Afinal de contas, do formato que está, a gente tem 2 faces muito claras no processo. Um pequeno número de pessoas que, como empreendedoras, né, vivem numa condição socioeconômica acima da média, isso é muito bom para elas, mas do outro lado do processo, você trabalha hoje para consumir amanhã, e depois de amanhã você não tem mais certeza nem garantia nenhuma. Esse modelo socioeconômico e jurídico precisa ser visto rapidamente. Eu trabalho muito, a pessoa se sente desmotivada, tem horas, né? Apesar de eu gostar muito de costurar, é uma coisa que eu faço por amor também, claro que pelo dinheiro, né? Que a gente precisa, mas eu gosto muito. Apesar dos pesados, das dificuldades, né, de não ter muito reconhecimento, de não ter muitos valores, é algo que eu amo, fazer. Eu me sinto realizada quando eu estou ali na minha máquina. Ali eu me realizo, ali é uma terapia, ali eu me sinto muito feliz. Realmente, eu faço aquilo por amor, porque eu amo o que eu faço.